chegando aqui, rodoviária de Nilópolis aqui, viaduto de Nilópolis, vamos quebrar ali e vamos entrar na rodoviária. Mas é mesmo, cara, pô, segura aí. Só o palho branco aí. Os caras não dão uma... Pode ir. 0,95 tá na pista aí. Eu acho que eu vou pegar esse. Rodoviária de Nilópolis, essa área. Show de bola. Só tu mesmo pra me salvar, cara.